Muito bem, pessoal. Então, agora sim, boa tarde a todos oficialmente, já iniciando a gravação da nossa aula. Então, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de tratamento de efluentes. Pessoal, então, só para a gente se localizar, né, onde que nós estamos no nosso conteúdo. Então, semana passada a gente deu uma paradinha nas atividades de dimensionamento para a gente fazer a nossa aula prática, né? E então agora nós retornamos para a nossa prática de dimensionamento e nós estamos aí em tratamento primário, certo? Então, ainda em tratamento primário, então agora nós temos a parte, a gente viu a parte física, de sedimentação, né, até sedimentação, na semana passada, retrasada, e agora, essa semana, a gente vai ver, o conteúdo dessa semana era a parte química, então, remoção química, precipitação química, especialmente, né? Então, nessa aula 12, vocês puderam ver a videoaula, então, tá lá no conteúdo dessa semana, semana 7, né, lá no Moodle, e vimos as questões de reação química, quais são os principais produtos utilizados para essa precipitação química. E aí, pessoal, tem um exercício também que foi resolvido na aula, né? E hoje, pessoal, a ideia, então, é fazer um complemento daquela aula e resolver mais um exercício. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, especialmente sobre a videoaula, se já conseguiu assistir? Imagino que devem estar aí todos bastante apurados, né, com bastante demanda. Nós também aqui estamos, mas, pessoal, não deixe acumular, tá bom? Porque toda essa parte de dimensionamento é conteúdo para a nossa prova, né? Então, vai ter ainda mais 2 semanas, se eu não estou enganado, ainda de aulas de dimensionamento, então vai ser bastante material, não deixe acumular, tá? Então, o que nós vamos fazer hoje, pessoal, é ver, então, a remoção química, especialmente de fósforo. Então, de maneira geral, na videoaula 12, foi apresentado o que pode ser removido por meio de reação química, quais são os produtos utilizados, como que a gente utiliza as reações químicas, né, para a gente poder prever a quantidade de produto químico que a gente precisa para remover um determinado componente, né? E agora nós vamos complementar um pouquinho falando especialmente do fósforo, né? Então, pessoal, o fósforo, então a gente tem que pensar que ele não é removido, ele não vai ser removido apenas por um processo químico, né, antes de ir para um decantador, por exemplo. Até porque o fósforo, ele é um nutriente necessário para o processo de microbiológico, degradação microbiológica, que é o que a gente vai ver na próxima etapa, né, na parte de tratamento secundário. Então, claro que o que a gente vai ver aqui, a gente principalmente aplica em efluentes que têm uma carga de fósforo bastante elevada. Então, por exemplo, efluentes com detergente, com muita quantidade de detergente. Detergente é conhecido por conter muito fósforo, né? Então, esse tipo de efluente, por exemplo, a gente precisa também pensar num tratamento prévio, antes de ir para o secundário, né, a remoção química desse fósforo, para depois, com ele já polido, né, com uma concentração residual mais baixa, esse efluente vai para o tratamento secundário, e aí eu tenho uma concentração mais residual, que é o que vai ser necessário para o tratamento secundário, né, e aí vai ser o nutriente para o crescimento de micro-organismos, certo? Então, falando basicamente de remoção química de fósforo, vocês estão conseguindo ver a apresentação aí, né? Ok. Então, os principais componentes e produtos químicos que são utilizados para remoção do fósforo, a gente tem alguns compostos, principalmente, então, de alumínio
e de ferro 3, tá? Esses são os principais e são os mais baratos, né, que são utilizados aí na remoção de fósforo. Mas também alguns produtos de ferro 2 e de cálcio, então cálcio pensando em cal hidratada, né, que é o óxido de cálcio, basicamente, e quando a gente fala de cal hidratada, a gente sempre precisa de uma alcalinidade, claro, para alumínio e ferro também a gente precisa de uma alcalinidade para promover essa coagulação, essa precipitação química, né? Mas principalmente a cal hidratada, ela sempre está associada bastante à alcalinidade, então isso pode gerar algum custo, certo? Então, esses seriam os principais, né? Então, em termos de novidade, o que tem sido estudado de novo? Então, essas reações de fósforo com alumínio, ferro 3 especialmente, já são reações conhecidas, e um processo que é utilizado já de longa data, né? Então, o que vem sendo pesquisado hoje é, então, a utilização de alguns polímeros, tá? Para promover essa precipitação química do fósforo. Até porque quando a gente fala de utilizar, então, alumínio ou ferro, né, para precipitar fósforo, e na remoção de fósforo, então a gente tem um problema com o lodo, né? O lodo gerado vai conter alumínio, vai conter ferro, e isso pode ser um problema para esse lodo, né? Esse lodo, ele vai não ter uma destinação depois, né? O que a gente vai fazer, qual o tratamento, o que a gente vai fazer com esse lodo, né? Então pode ser um lodo bastante complexo e geralmente é destinado a aterro industrial específico para esse tipo de produto, né? Então, a ideia de trabalhar com alguns polímeros, então, alguns polímeros naturais hoje vêm sendo estudados para tornar esse lodo talvez um pouco mais biodegradável, né? E menos problemático. Então, eu até sei que a empresa Júnior, né, o pessoal da empresa Júnior aí está estudando um polímero para fazer coagulação aí de uma empresa específica. Tem alguém aí na aula hoje? O Carlos, a Larissa, que são da empresa Júnior, quem mais? Andressa? Quem está por aí? Eu tô aqui, prof. Vocês estão estudando um polímero, né? Isso, é um polímero para fazer a. Não é bem o tratamento, né? Mas para conseguir descartar a água residual de tatuagem no lixo próprio, né? No resíduo contaminado, no caso, porque eles fazem o descarte no esgoto comum, né? No esgoto comum, realmente, né? Na pia e tudo mais. Então claro que isso aqui a gente está falando especialmente para o fósforo, que é o nosso exercício de aplicação, mas basicamente é alumínio, ferro e os hidróxidos de cálcio, né, que são utilizados para coagulação em geral, né. Então, hoje o que a gente tem de novidade são estudos desses novos polímeros, mais polímeros de origem mais natural, para dar uma biodegradabilidade melhor para esse lodo. Claro que ainda se a gente falar em grande escala, o que se utiliza hoje ainda é alumínio e ferro 3, certo? Pessoal, então como que acontece essa remoção primeiro, então, do fosfato com alumínio e com ferro, né? E com cálcio é um pouquinho diferente, então a gente tem as reações aí são avaliadas de forma um pouquinho diferente. Então, primeiro, eu vou ter a formação de óxidos desse ferro, desse alumínio, ou hidratos férricos também, que vão ser formados primeiro para depois ter a absorção do fosfato, então aumentar o meu complexo para a gente depois fazer a sedimentação e a remoção disso por meio de decantador, por exemplo, né? A incorporação de fosfatos em estruturas de óxidos hidratados, então, o fosfato, então, ele se une num complexo, né, é a formação de um novo complexo para remoção desse composto, do fosfato. O fósforo, ele é removido na sua principal forma, que é o fosfato, né, no seu ânion, fosfato. Formação de fosfatos de cátions mistos, então posso usar tanto ferro e o alumínio, ou fosfato férrico, ou só fosfato de alumínio. Vai depender dos produtos químicos que você vai adicionar ali,
né? Então, claro que o que a gente está falando vai formar um precipitado, um complexo, e para a gente completar essa remoção, ou a gente passa por um processo de sedimentação e por um decantador primário, né, para a gente promover essa sedimentação, e depois, ou também pode ser utilizado um processo de filtração, tá? Deixa eu só permitir a entrada aqui do pessoal. Para completar, então, a remoção desse fósforo, não vamos esquecer disso, né? Então, a reação de precipitação química, então, existem reações mais simples, pessoal, que não é essa que eu apresento aí para vocês, que é basicamente reações diretas dos fosfatos, ortofosfatos, enfim, reagindo direto com o metal e formando um precipitado. Só que, pessoal, não é muito simples assim, né? Quando a gente fala de efluente, de um efluente industrial especialmente, esse efluente vai sofrer interferentes, vai ter interferentes que vão reagir com esse fosfato também, que vão formar outros produtos. Então, a reação com o ferro e com o alumínio, quando a gente fala em termos de fosfato, não é exatamente a reação direta. Essa reação direta ocorre num pH específico, em torno de 3,5, então pHs acima de 5, as reações não são favorecidas, então para isso a gente precisa olhar a especiação, né, desses ânions e cátions e a formação do complexo, enfim, do precipitado, né, por meio da especiação química. Então, hoje em dia, o que a gente avalia da reação mais aproximada que pode acontecer quando a gente trata e prevê a remoção de fósforo utilizando ferro ou alumínio, é essa reação que eu apresento para vocês, em que a estequiometria dessa reação, então, está com base sempre nesse R aí, que acompanha o metal, então, Me é o metal, que pode ser alumínio, né, ou ferro, 3+, nesse caso, reagir com os fosfatos, enfim, numa presença de alcalinidade, então sempre a gente vai demandar essas reações de precipitação química quando, como vocês podem ter visto, já quem já assistiu a aula 12, né, é sempre requerido uma certa alcalinidade, e vai formar, então, esse precipitado aqui sólido, que isso vai ser lodo, né, vai ser formado lodo, né. Claro que nesse lodo a gente não vai ter apenas esse composto, então, a gente tem que levar em consideração tudo que a gente tem de sólidos suspensos totais, que serão removidos também nesse lodo, enfim. No exercício, a gente vai fazer uns cálculos de massa, de volume de lodo gerado, um problema próximo do real, né? Então, quando a gente fala em termos de ferro, pessoal, quando a gente utiliza ferro, esse R, que é a estequiometria da minha reação, é 1,6, e quando é o alumínio, essa estequiometria é 0,8 ali, né? E os demais índices da minha reação estão postos aí sempre com base nesse valor de R, né? Então, essa é a reação química hoje que a gente utiliza para prever quais são as quantidades de determinado produto químico que a gente precisa para uma determinada eficiência de remoção de fósforo, né? Com base, sabendo que o que vai ser fósforo removido por meio de fosfato, né? E quando a gente fala da remoção de fosfato com cálcio, então a reação é essa que eu apresento aqui para vocês também. Então, lembrando que quando a gente fala de cálcio, né, a gente está falando de utilizar a cal hidratada para essa remoção, e sempre numa presença de alcalinidade que é dada por meio de carbonato de cálcio, certo? E por meio desta reação química que eu apresento para vocês. E é um pouquinho mais simples, pessoal. Deixa eu só passar um slide aqui primeiro. Esse aqui primeiro. Então, quando a gente fala em termos de estimativa de produto químico, quanto que a gente precisa de cal hidratada, por exemplo, né, para remover uma determinada quantidade de fósforo de um efluente, então é mais simples quando a gente fala em termos de cálcio. É só a gente fazer a continha que vai ser 1,4 a 1,5 vezes a alcalinidade total
expressa em carbonato de cálcio, certo? Então, é mais tranquilo. Agora, quando a gente fala em termos de alumínio e ferro, não. A gente vai fazer uma estimativa com base nessas equaçõezinhas que eu apresento aí para vocês. Então, a dosagem de alumínio ou a dosagem de ferro, elas vão ser calculadas, primeiro, com base numa relação alumínio-fósforo ou ferro-fósforo, que a gente pode tirar a partir desse gráfico aqui, a gente vai analisar ele bem certinho depois na hora de resolver o exercício, que ele me dá essa relação. Então, tem a linha aqui para o ferro e a linha para o alumínio, né? Com relação, então, a relação alumínio-fósforo ou ferro-fósforo, com base na concentração residual. Então, depois do tratamento, qual vai ser a concentração residual de fósforo aí nesse efluente? Então, com base na quantidade que a gente quer que sobre lá de residual de fósforo, a gente consegue obter essa relação que aparece aqui na equação para alumínio e ferro com relação ao fósforo. Então, aí, vezes as concentrações, então, a concentração na entrada do tratamento, que ele diz aqui influente, significa que é antes do tratamento, e a concentração residual de fósforo, né, na forma de fosfato, que seria depois do tratamento, certo? E aí as relações as relações de massa molar, né, que a gente tem aí, se for usar alumínio, então aproximadamente 27 gramas por mol de alumínio por 30,97 gramas por mol de fósforo, e se for usado ferro, então a massa molar do ferro, 55,85 por 30,97 gramas por mol de fósforo. Então, com base nessa equação, a gente consegue calcular a dosagem de ferro que a gente vai precisar, e a partir desse cálculo de dosagem, a gente consegue fazer uma série de outros cálculos, acrescentar algumas continhas aí, a gente consegue calcular massa, volume de lodo, enfim, que vai ser gerado ao final do tratamento, que, por exemplo, por dia, né, que isso é uma característica bem importante que precisa ser obtida nas estações de tratamento, né, até para destinação final desse lodo também, certo? Então, aqui a gente já falou, e aí eu vou passar para o exercício para a gente resolver e basicamente calcular todas essas questõezinhas, aplicar todas essas equações, olhar bem a nossa estequiometria da reação, já num exercício de aplicação. Ok? Até aqui, pessoal? Então, olha lá, o que diz esse exercício? Então, determine a quantidade de cloreto férrico requerida para precipitar fósforo em um esgoto bruto com as características mostradas abaixo. As características estão nessa tabelinha aqui, ó, nesse quadro. Determine também a capacidade requerida de armazenamento de cloreto férrico, se um suprimento de 15 dias deve ser armazenado na estação de tratamento, e a quantidade adicional de lodo produzido pela adição do cloreto férrico. Então, para isso, a gente vai fazer várias continhas para calcular essas três coisas, né? Então, primeiro, o que ele está pedindo? A capacidade, a quantidade de cloreto férrico requerida. Então, a gente vai pensar nas nossas equaçõezinhas ali de remoção, nossas reações químicas a partir do ferro. Então, a capacidade para a gente, o quanto que essa estação precisa de armazenar de suprimentos para 15 dias, né? E a quantidade de lodo adicional que é produzido quando você adiciona o cloreto férrico para remoção de fósforo. Tá? Então, o que ele me traz como dado? Então, ele me dá a vazão dessa estação de tratamento, ele dá a concentração de sólidos suspensos totais no esgoto, então tem que pensar que isso também vai fazer parte do lodo, né? E ele dá as porcentagens de remoção de sólidos sem adição do ferro,
que é 60%, e a porcentagem de remoção de sólidos com a adição do ferro, que sobe para 75%. Então, isso vai ser algo bem importante da gente pensar quando a gente for calcular aquele adicional de lodo que é produzido, né, quando você adiciona um cloreto férrico. Ele dá também o fósforo total na entrada desse tratamento, né, no influente, então 7 gramas por metro cúbico. Ele dá concentração de fosfato no influente, na entrada, 5 miligramas por litro, e no efluente, depois do tratamento, ou seja, aquele residual, vai ser de 0,1 miligramas por litro. Então, é esse tratamento que a gente deseja fazer aqui para esse tipo para esse efluente, esse esgoto bruto. Então, ele dá alcalinidade também, ele dá a concentração dessa solução de cloreto férrico, que é utilizada para essa precipitação de fósforo, ou seja, uma solução 37%. Ele dá o peso unitário do cloreto férrico, que basicamente é a massa específica, né? 1,35 quilogramas por litro, e dá algumas propriedades do esgoto bruto, que é o peso específico. Isso a gente vai utilizar quando a gente for converter massa para volume, né? Que para a gente obter a massa específica, em quilogramas por metro cúbico, a gente vai multiplicar por 10 a terceira aqui, para a gente obter a unidade que a gente deseja. Lá mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, a umidade do esgoto bruto, e também as propriedades do lodo químico. Então, quando eu utilizo produtos químicos, muda um pouquinho essa densidade, né, o peso específico, e a umidade também muda um pouquinho. Então, lá no final, para a gente calcular essa massa e volume de lodo ali adicional, a gente vai usar essas considerações de umidade para a gente calcular aí em base seca, né? Ok? Então, com esses dados, nós vamos partir para os nossos cálculos. Então, vamos começar com aquela parte inicial que ele fala da quantidade requerida para precipitar o fósforo. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para essa nossa figura e encontrar a relação, aquela relação que a gente precisa de ferro, fósforo, para a gente usar na dosagem de ferro, né? Para a gente fazer a nossa dosagem de ferro que a gente precisa para tratar a partir dessa nossa figura. Essa figura, então, como estava lá no slide anterior, ela é do livro McCafe. Então, tem aqui, tá aqui, né? Essa é a fonte, então tem lá na minha biblioteca, ok? Tratamento de efluentes e recuperação de recursos, que é a nossa principal referência dessa parte de dimensionamento. Então, tá lá essa figurinha, só trouxe ela para cá, maior, para a gente conseguir visualizar. Então, prestem atenção bem na escala aqui do eixo X, que me dá a concentração de fósforo, né? Então, escala log aí, gente, dá para perceber, então fiquem atentos aí com relação a isso. Então, já que ele disse que a concentração de fosfato residual tem que ser de 0,1, então a gente vai lá na nossa figura, encontramos essa nossa concentração de 0,1 miligramas por litro, e vamos até a nossa linha, então, do ferro, e traçamos o eixo Y para a gente encontrar qual é a relação de ferro-fósforo, para a gente colocar na nossa equação da dosagem. Então, aqui, pessoal, um pouquinho mais que 3, né? Então, vou colocar aqui aproximadamente 3,3, ok? Depois, aí, se vocês quiserem fazer a medida da escala direitinho, para encontrar esse valor, então, aproximadamente 3,3, porque está um pouquinho menos da metade ali, né? Então, já coloquei as linhas para facilitar a nossa vida. Bom, então, certo, para a gente começar calculando a massa de ferro requerido para remover esse ortofosfato, nós vamos utilizar a equação da dosagem do ferro. Então, essa nossa relação aqui é 3,3 pela figura. A nossa concentração de entrada de fosfato era 5 miligramas por litro.
E o residual 0,1, opa, 0,1. Deixa eu corrigir aqui. Borracha. Aí. 0,1 miligramas por litro. Vamos conferir esses dados lá na nossa tabelinha. Então, tá aqui, ó, item 6 e 7, era 5 e 0,1 de fosfato, certo? E depois lá nós temos a nossa relação estequiométrica que já está ali, né? Então, fazendo essa continha, a nossa dosagem de ferro 3 vai dar, conferem aí essa continha comigo, por favor, 29,2 miligramas por litro. Confere? Ok, pessoal? Alguém conferiu aí? Não vi se esse sim era para essa continha. Pessoal no chat. Beleza. Então, claro que ainda não é o que a gente quer. O que a gente quer, basicamente, em quilograma por dia, né? Então, a gente vai fazer ainda algumas transformações para a gente encontrar isso. Então, próxima etapa que a gente precisa para calcular é determinar a concentração de fósforo no efluente primário. Né? Então, basicamente, pessoal, olha só como que a gente vai fazer essa continha. Então, para a gente calcular o fósforo aí em miligrama por litro, a gente vai pegar a concentração de fósforo total na entrada menos o fósforo removido, perfeito? Para a gente ter, para a gente fazer esse balanço aí de fósforo. Por que que eu digo isso, pessoal? Deixa eu voltar lá. Porque, ó, nós temos a concentração de fósforo aqui no nosso efluente na entrada, que é de 7 gramas por metro cúbico, e depois nós temos as nossas concentrações do fosfato, certo? Então, para a gente fazer essa continha, opa, era ali mesmo, aqui. Então, basicamente, a gente tem 7 gramas por metro cúbico, que é o que diz lá, né? Eu vou fazer essa conversão de unidades aqui, porque o nosso fósforo removido vai ser removido na forma de fosfato, né? Então, vai ser o nosso 5 menos o que foi, então, 5 que era o fósforo inicial, menos o 0,1. Isso aqui, ó, tá em miligramas por litro, certo? Então, eu vou converter essa unidade. Então, 1 metro cúbico tem 10 a terceira litros, e, como eu quero em miligrama, 1 grama tem 10 a terceira miligramas, certo? Então, basicamente, continua sendo 7 miligramas por litro, certo? Então, aqui, 7 miligramas por litro. Então, o nosso fósforo, aqui em miligramas por litro, vai ser 2,1 miligramas por litro. Confere aí? Beleza. Então, agora a quantidade de ferro no formato de ferro 3, né, que vai ser requerido por dia. Tá? Então, a dose de ferro que eu vou ter por dia vai ser a minha vazão,
certo? Eu preciso, então, a quantidade de efluente que vai ser tratado, né, por dia, que vai ser dado pela minha vazão, vezes aquele ferro 3, aquela dosagem que eu calculei de ferro 3 lá na primeira parte. Então, a dose de ferro é de 29,2 miligramas por litro. Para eu obter isso por dia, eu preciso multiplicar pela minha vazão. Então, a vazão é 3.800 metros cúbicos por dia, vezes 29,2 miligramas por litro. Vamos fazer algumas conversões aqui, né? Primeiro, esse litro vamos passar para metro cúbico, para a gente poder cortar a unidade de volume, né? Então, um metro. Opa! Contrário. Deixa eu apagar aqui. Dez a terceira litros. Tem 1 metro cúbico e 1 quilograma tem 10 a sexta miligramas, concordam? Então, esse litro corta com litro, miligrama com miligrama, metro cúbico com metro cúbico, vai sobrar quilograma por dia, certo? Então, a dosagem que eu preciso de ferro por dia, fazendo essa continha aí, aproximadamente 111 quilogramas por dia, confere? Certo. Pessoal, então assim, eu vou passando, a hora que vocês tiverem dúvida, quiser que eu pare, vocês vão me avisando, pode ser? Vão perguntando no chat, eu ligo o microfone aí, então eu vou passando, reconhecendo que vocês estão acompanhando, pode ser? Pode ser, professor, estamos na luta aqui. Beleza, qualquer coisa, se eu estiver indo muito rápido, é só me avisar. Muito bem, então ali depois, isso a gente responde a nossa primeira pergunta, né, do problema. Depois ele fala da questão de quanto que eu preciso de suprimento de cloreto férrico, então determinar a quantidade de solução de cloreto férrico requerida por dia, e depois para 15 dias, né, só multiplicar aí. Então, primeiro, pessoal, dentro da solução de cloreto férrico, o que a gente precisa saber? Qual é a porcentagem desse cloreto férrico? Porque percebam que é o ferro que vai fazer com que o fósforo precipite na forma de fosfato. Então, primeira informação que eu quero saber, qual é a porcentagem de ferro que eu tenho aí no cloreto férrico? Então, eu vou fazer uma relação aí de massa molar. Então, massa molar do ferro é 55,85 grama por mol. E se eu fizer as continhas aí para o cloreto férrico, a massa molar, 162,3 gramas por mol. Então, vou colocar aqui vezes 100% para a gente obter em porcentagem. Então, com isso, eu sei que no cloreto férrico eu tenho 34,4% de ferro. Certo? Essa é a primeira informação que eu preciso. Então, pessoal, dentro dessa quantidade, ou seja, eu quero saber... Calma, deixa eu voltar. Nós calculamos aqui, pessoal, que a dose de ferro que a gente precisa é de 111 quilogramas por dia. Isso eu sei que é 34%, porque eu tenho mais o que vai ser precipitado, enfim, eu quero a massa de solução de cloreto de ferro.
O que eu coloquei é apenas a massa de ferro que eu tenho, dosagem de ferro que eu tenho por dia. Então, já que eu quero dar solução, então eu vou ter que fazer uma relação aqui de 111 quilogramas por dia. Então, isso é o meu 34%. Se eu quero saber qual que é o meu 100%, que é a minha solução de cloreto de ferro, eu vou dividir isso aqui por 0,344. Concordam? Então, isso aqui vai me dar 322,6, aí aproximadamente, quilogramas por dia de solução de cloreto férrico, certo? Então, isso nós temos em massa, perfeito? Ficou claro aqui? Não confundi vocês? Então, já que eu calculei a massa agora, né, da solução de cloreto férrico, e eu vou determinar o volume dessa solução, a quantidade em volume. Então, já que eu tenho 322,6 quilogramas, né? Quilogramas. Isso está em quilogramas por dia. Então, veja lá os dados que eu tenho dessa minha solução de cloreto férrico. Vou voltar lá no enunciado. Então, o que que eu tenho? Eu tenho a concentração dessa solução, que é 37%, que eu vou ter que levar em consideração, certo? E esse peso unitário que ele diz aqui, que é a massa específica, que vai me permitir converter isso em volume. Então, eu vou pegar esses dados. Então, eu tenho 1,35 quilogramas por litro, então, com litro, eu vou ter 1,35 quilogramas. Vou dividir, pessoal, pela concentração, então, essa minha solução é 37% de cloreto férrico, né? E vou converter isso aqui para obter em metro cúbico, certo? Então, 1 metro cúbico tem 10 a terceira litros. Então, vamos ver, quilograma vai cortar com quilograma, esse litro com litro, vai sobrar o volume que eu preciso dessa solução por dia. Então, o que que eu levei em consideração aqui? A minha massa específica, né? E a minha concentração da solução. Certo? Então, esse volume aqui de solução, fazendo as continhas aí, para um dia. Deixa eu só fazer a minha conversão aqui. Zero vírgula 68 metros cúbicos por dia, né? E, então, para 15 dias, esse volume vai dar aí 9,7 metros cúbicos. Então, de solução de cloreto férrico, 37%.
Fechou aí, pessoal? Então, o volume para um dia e o volume para 15 dias, que é o que ele estava pedindo, certo? Muito bem. Próxima etapa. Determinar, então, as massas. Então, para responder já a terceira parte, né? Que ele pede, então, a questão do lodo, massa e volume de lodo. Então, primeiro, ele pede volume, né? Mas a gente primeiro vai calcular em termos de massa e depois a gente converte isso para volume, né? Que é o resultado dessa precipitação química. Pessoal, então aqui a gente precisa ficar bem atento. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é a remoção adicional de sólidos suspensos totais resultantes da adição de cloreto férrico para remoção de fósforo. Então, pessoal, quando eu adiciono o cloreto férrico para adicionar fósforo, também vai ter uma quantidade a mais de sólidos suspensos totais que vai ser removida, certo? Então, depois, mais para frente, a gente vai pegar aquela concentração de sólidos suspensos, a eficiência sem adição de produto químico e vai calcular quanto que vai dar essa massa de lodo sem adição. Agora, o que a gente quer é saber qual é a remoção adicional, certo? Então, a adicional, a gente vai ter que levar em consideração a diferença entre as eficiências, com e sem adição de produto químico. Então, tá lá nos nossos dados, onde está. Então, a gente vai precisar desses dados, 2, 3 e 4. Então, a concentração no esgoto e essa diferença, né? A eficiência sem e com adição de produto químico, como é 75% e 100, 60%. Então, são esses dados aí são os mais importantes que a gente precisa para calcular agora. Então, o lodo adicional vai ser a concentração de sólidos suspensos totais. Aí eu vou fazer a minha eficiência de remoção. Então, a remoção com a adição de ferro menos a remoção sem a adição de ferro, né? E vou multiplicar aqui pela vazão para a gente obter a quantidade de lodo adicional por dia, né? Então, vamos lá. Esse lodo adicional vai ser a minha concentração de sólido suspenso, que é 220 miligramas por litro. Depois a gente faz as nossas conversões de unidade aí, vamos colocar os dados. Então, a eficiência de remoção com adição de ferro é 75%, então 0,75%, e sem adição, 60%, ou seja, 0,6%, certo? Professora, por que você está colocando a diferença das eficiências? Porque o que eu estou calculando é a remoção adicional de sólidos suspensos totais com a adição do cloreto férrico, certo? É por isso que eu estou utilizando essa diferença. Então, vezes a vazão, que é 3.800 metros cúbicos por dia, e a nossa conversão de unidade, né? Então, eu tenho 1.000 litros para cada metro cúbico, e cada quilograma tem 10 a sexta miligramas. Então, vamos conferir as nossas unidades. Então, a gente vai ter um lodo em quilograma por dia. Lodo adicional. Fazendo essas continhas aí. 125,4 quilogramas por dia. Ok?
Faça a conferência aí. Fechou? Perfeito. Então, para a gente ainda poder obter a massa total de lodo, o que a gente vai precisar, pessoal? Então, desse a mais de sólido que foi removido e das massas, então, de ferro que é gerado no precipitado. Então, ferro, o hidróxido de ferro em excesso, que a gente adiciona, obviamente, sempre ferro em excesso, né? Então, vai ter os hidróxidos de ferro que são formados, que a gente vai remover em excesso, vai ter a massa do precipitado e vai ter do precipitado de ferro com fosfato, e aquela que a gente já calculou, que são os sólidos suspensos que são removidos, né? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Então, para a gente estimar o lodo adicional resultante do precipitado formado com fósforo. Então, o precipitado formado com fósforo é dado pela essa reação química, como a gente viu lá no começo da aula. Então, se a gente tem aí o ferro, então a nossa estequiometria, nossa reação vai ser 1,6 de ferro, 3 mais, reagindo com os nossos ânions de fósforo aí, fosfatos, né? Mais 3 vezes R menos 1. Essa continha aí, deixa eu até apagar esse parênteses. 3, alguma coisa, deixa eu ver aqui, 3,8 aí, conferem. Então, vai dar 3,8 OH menos, formando, então, um precipitado de ferro, 1,6 H2PO4 OH 3,8 sólido. Então, esse é o nosso precipitado. Essa é a nossa reação química que a gente tem para formar o ferro. Então, para a gente ter o lodo adicional resultante do precipitado, então, a partir da formação desse precipitado, primeira coisa é calcular massa molar aí desse precipitado. Então, vou até anotar aqui, massa molar, tranquilo, né, pessoal? Não precisam de ajuda para lembrar como calcula massa molar, certo? Eu espero que esteja, sim, que calcular massa molar seja tranquilo. Mas se alguém tiver dificuldade, só pedir. Então, fazendo as continhas aí de massa molar, eu já fiz aqui, vou colocar 251 gramas por mol. Já antecipei essa continha para a gente não atrasar muito. E então, vamos começar a calcular. Primeira coisa, pessoal, eu vou pegar aquela dosagem que a gente tinha de ferro e vou converter em mol. Depois, eu vou pegar o fósforo removido, que a gente tinha aquela concentração de fósforo removido. Também vou converter para mol, para a gente poder usar a estequiometria dessa reação. E aí, a partir dessa estequiometria da reação, a gente vai calcular o excesso de ferro e obviamente, a massa desse precipitado. Né? Então, vou começar aqui com a dose do ferro 3, que a gente tinha calculado lá no começo, era 29,2 miligramas por litro. Vamos converter aqui 1 grama, tem 10 a terceira miligramas, e como é ferro, é dosagem de ferro, então 1 mol tem 55,85 gramas.
Então, isso aqui vai me dar número de mols, né? Que vai dar 5,23 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, a concentração vai dar por litro porque a concentração está em miligramas por litro, né? Vai me dar uma concentração molar de ferro. O fósforo removido, que a gente já usou lá também, era aquela nossa concentração, 5 menos 0,1 miligramas por litro, massa molar, então a gente faz a conversão, 1 grama tem 10 a terceira miligramas, e a massa molar do fósforo, 1 mol tem 30,97 gramas. Então, também vou ter a concentração molar aqui, 1,58 vezes 10 a menos 4 mol por litro, certo? Até aqui, beleza? Essas conversões da massa molar aí. Bom, então, para a gente ter, como ele quer aqui, estime o lodo adicional a partir do precipitado, então, o precipitado eu vou calcular a partir desse fósforo aqui, que vai ser removido. Então, é essa concentração de fósforo removido, e vou usar a massa molar do meu composto precipitado, que é esse 251 que a gente calculou aqui. Então, 1,58 vezes 10 a menos 4 mol por litro de remoção, já que eu tenho que 1 mol desse precipitado tem 251 gramas, e vou obter esse resultado em miligramas por litro. Então, só vou fazer a conversão de gramas para miligrama, para depois eu comparar com essa dosagem de ferro ali, que está em miligrama por litro, que a gente calculou lá no início. Então, 1 grama, 10 a terceira, miligramas. Então, aqui vai resultar em 40 miligramas por litro do nosso precipitado, certo? Então, o que a gente acabou de calcular? O lodo adicional resultante do precipitado. Agora, a nossa próxima etapa, a gente precisa ver o excesso de ferro. Então, o ferro que a gente adiciona e sobra, então também ele vai acabar precipitando na forma de hidróxido, né? Então, a gente também tem que calcular esse excesso aí, quanto que vai precipitar na forma de hidróxido férrico. Ok? Posso passar? Pode sim, prof. Ó, então, vamos lá. O adicional na forma de hidróxido. Então, só para a gente não se perder, isso aqui é o nosso excesso de ferro adicionado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa dosagem de ferro, que a gente calculou já em mol por litro a concentração, que está aqui, 5,23 vezes 10 a menos 4. Mol por litro, menos. Aí a gente vai olhar para a nossa estequiometria. Então, de ferro ali, o que a gente utiliza é 1,6 de ferro, né? Aqui na nossa estequiometria e aqui no nosso precipitado, a gente respeita essa estequiometria.
Então, como eu quero o excesso de ferro, eu vou considerar essa estequiometria e vou multiplicar pela concentração daquilo de ferro. Então, isso vai me dar a quantidade de ferro que eu tenho no meu precipitado, né? Vai ser 1,6 vezes a concentração molar de fósforo que foi removido. Então, 1,6 vezes a concentração molar que a gente calculou de fósforo removido, 1,58 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, isso vai me dar uma concentração molar 2,7 vezes 10 a menos 4 mol por litro, que agora eu vou converter isso em massa. Então, lembrando que esse excesso adicionado aqui, ele vai precipitar como hidróxido férrico, né? Então, eu vou usar a massa molar para converter mol para massa molar do hidróxido férrico, que já vou colocar aqui para vocês, 106,85 gramas por mol. Então, vamos converter 2,7 vezes 10 a menos 4 mol por litro, sendo que 1 mol tem 106,85 gramas de hidróxido de ferro 3. Vamos converter para miligrama também, já vamos colocar aqui a conversão de unidade. Como o anterior a gente deixou em miligramas também. Então, já vamos deixar esse também em miligramas. Então, quanto que vai dar aqui? 28,9 miligramas por litro. Verifiquem aí se confere, se vocês estão entendendo. Então, esse é o meu excesso de ferro que precipita na forma de hidróxido férrico. Beleza. Então, vamos agora, pessoal, calcular, então, essa massa de lodo. Então, o lodo químico que está associado a esses produtos químicos que foram adicionados para remoção de fósforo e o lodo total, que a gente vai pegar lá o lodo que a gente calculou lá no começo, né, que é o adicional, 125, e mais esses excesso de ferro e o precipitado, para a gente obter o nosso lodo a partir da precipitação química, que é o que a gente quer. Então, o lodo químico foi, vou voltar aqui, 28,9 como excesso de ferro na forma de hidróxido e o 40 miligramas por litro no precipitado. Como eu quero por dia, eu vou multiplicar pela vazão. E fazer a minha conversão de unidade para eu obter em quilograma por dia. Opa, inverti de novo. Não, tá certo.
Então, o lodo químico, 261,8 quilogramas por dia. E para eu obter a massa do lodo total, a partir dessa precipitação química, com a adição, né, do ferro, que é todo o adicional, vai ser aquele que a gente calculou lá, que está sinalizado como 5A. Que é esse, o adicional, 125, mais esse que a gente acabou de calcular. Para me dar o lodo total, né? Opa, passei aqui. Então, o lodo total, a partir da precipitação química, né? Para a remoção de fósforo, vai ser o 125,4, que está nesse item 5A que eu coloquei ali, quilogramas por dia, mais o 261,8 quilogramas por dia. Então, 387,22 quilogramas por dia de massa total de lodo resultante da precipitação química. Certo? Só o da precipitação química. Posso passar para o próximo? Então, agora, pessoal, nós vamos calcular a massa de lodo total com e sem adição de produto químico. Então, pensando no lodo agora, que é gerado a partir de toda a remoção dos sólidos suspensos totais, certo? Então, lembra que lá no começo a gente tinha uma eficiência de 60% sem adição de produto químico e de 75% com adição de produto químico. Então, essa diferença, que é o adicional, a gente já calculou. Agora, qual seria o lodo gerado sem a reação, sem adição de produto químico? Então, vai ser dado pela vazão, vezes a concentração de sólidos suspensos totais pela eficiência de remoção, certo? Então, a vazão, 3.800 metros cúbicos por dia, a concentração de sólidos, 220 miligramas por litro, e vamos sinalizar aqui que é sem a adição de produtos químicos. Esse lodo. Então, a eficiência vai ser de 60%, que é o que tinha lá no nosso enunciado. Certo? O que a gente precisa converter unidade aqui? O nosso volume, né? Então, 1 metro cúbico tem 10 a terceira litros. E o nosso miligrama também, vamos passar para quilograma. 1 quilograma, 10 a sexta miligramas. Certo? Então, o lodo sem adição, vou colocar aqui para a gente simplificar, fazendo essa continha, 501,6 quilogramas por dia, confere? Muito bem, e agora com a adição de produto químico, o que nós vamos fazer? Vamos ter que somar, né, pessoal? O que a gente calculou no item anterior, 387,22 quilogramas por dia, foi o que a gente começou calculando, se a gente voltar lá para o início desse item 5,
a remoção adicional de sólidos suspensos, depois a gente fez o cálculo do precipitado, que é gerado, né? A massa de precipitado e depois a massa de excesso de ferro, né, que resultou em 387. Então, isso foi só com a precipitação química. Então, para a gente obter o lodo com a adição de produto químico, a gente vai pegar esse 501,6 e vamos ter que somar o que a gente calculou da precipitação química. Foi 387,22 quilogramas por dia. Professor, a gente não poderia fazer a mesma continha mudando aqui só para 0,75 para calcular? Pessoal, não pode fazer isso, tá? Porque o que a gente precisa obter, por isso que a gente começou lá no começo desse item 5 aqui, falando com vocês, por isso que eu comecei falando dessa diferença, essa remoção adicional de sólidos que tem a partir da adição de cloreto férrico, fazendo, então, essa parte aqui, ó, diferença entre as remoções. Certo? Então, para a gente calcular, a gente precisa, então, primeiro ver o sólido, a massa de precipitado e o excesso de ferro para somar tudo isso e obter a nossa massa total, então, de lodo, que é obtido, então, a partir da remoção de sólidos que eu já vou ter a partir da eficiência, então, de qualquer forma, sólidos suspensos já vão ser removidos na quantidade de 501,6 quilogramas por dia, mais o adicional que eu vou ter de sólido precipitado e excesso de ferro a partir dessa segunda precipitação química, ok? Então, isso é o que a gente precisa ficar bem claro para a gente aí. Então, vai somar 888,8 aproximadamente quilogramas por dia. Confere? Ok? Ficou clara essa questão? E agora vamos converter esta massa para volume. Essas duas massas aí que a gente obteve, com e sem adição de produto químico para remoção de fósforo, vamos converter isso para volume. Então, o meu volume sem adição aí, o que vai ser? Vai ser a massa, então eu tenho 501,6 quilogramas por dia de lodo que é gerado. O que eu vou usar agora? Aquele meu peso específico e a umidade. Então, vamos voltar aqui para a gente analisar a nossa tabelinha. Então, nós vamos para usar os itens 11 e 12. Então, pessoal, sem a adição de produto químico, eu tenho as propriedades do meu esgoto bruto aí para eu calcular. Então, vou usar esse peso específico e a umidade. E depois, com a adição de produto químico, eu tenho as propriedades do lodo químico, peso específico e umidade, certo? Então, para a gente calcular sem adição de produtos químicos, vamos usar o peso específico de 1,03 e umidade de 94%. Então, nós temos lá o peso específico, é 1,03, para a gente utilizar o peso específico em quilograma por metro cúbico. Então, isso aqui a gente basicamente multiplica por 10 a terceira quilograma por metro cúbico. E a umidade, pessoal, então a gente vai fazer 1 menos a nossa umidade, 94, era 94%, né? Deixa eu só ver aqui, isso.
do lodo bruto, né, do esgoto bruto. Então, menos a nossa umidade para a gente obter esse volume em base seca, né? Então, fazendo essa continha aí, o volume 8,12 metros cúbicos por dia. Confere? E, então, portanto, agora, obtendo o volume de lodo com adição de produtos químicos, eu vou pegar a massa, 888,8 quilogramas por dia, o peso específico, 1,05, para minha unidade, vou multiplicar esse peso específico 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, 1 menos a minha umidade, que é de 92,5. Então, 0,925. Que vai resultar aí num volume de 11,3 metros cúbicos por dia. Então, obviamente, era esperado, né, quando a gente adiciona mais produto químico visando a remoção dos fósforos, a gente vai gerar mais lodo e, portanto, o volume de lodo vai ser maior, obviamente, certo? Confere? Ah, eu já fiz aqui tudo no mesmo. Esse daqui, pessoal, é lá o próximo item 8, tá bom? Tá aqui. Que a gente já considerou o peso específico e a umidade. Certo? Já tá feito. Muito bem, pessoal. Então, comparando aí uma tabelinha igual no exercício 1, né? A gente fez uma tabelinha lá na videoaula 12, a gente faz uma tabelinha de comparação. Então, sem adição de produto químico e com adição de produto químico, as diferenças, então, na massa de lodo em quilograma por dia e volume de lodo, então, que é gerado em metro cúbico por dia nessa estação de tratamento, certo? Então, o que é importante desse exercício aqui de lembrar, pessoal? Então, na hora de calcular essas massas e volumes de lodo, então, quando a gente adiciona, né, um produto químico, a gente tem que levar em consideração o adicional de remoção de sólidos suspensos totais, a massa do precipitado formado e o excesso de ferro, né? Então, aquilo que vai precipitar ainda, que foi adicionado em excesso, vai precipitar ainda como hidróxido de ferro, certo? Para daí a gente ter a massa certinha, e, portanto, depois é só converter para volume, utilizando as nossas umidades para obter em base seca, né? Então, utilizando a umidade e a massa específica, como a gente fez no exercício. Certo, pessoal? Dúvidas? Ficou claro esse exercício? Muito bem, pessoal. Então, esse foi um exercício de mais uma aplicação aí específica para remoção de fósforo, utilizando, então, a parte de em tratamento primário. Então, as reações químicas, então, basicamente reações de precipitação, né? Lembrando que isso precisa passar por um decantador primário para promover a sedimentação ou um processo de filtração. Lembra que na aula retrasada que a gente fez um exercício de peneiramento também, então as peneiras elas podem ser utilizadas para substituir os decantadores, dependendo da malha, né, que é utilizada, pode até, e do tipo de efluente, né, pode ser utilizada para essa remoção também. Certo? Então, com esse exercício aí, a gente vai fechar
a parte de tratamento primário, né? E a partir da próxima aula, a gente começa tratamento secundário, né? E que nós vamos, então, fazer os nossos balanços de massa, retomar as nossas cinéticas de degradação microbiológica, Michaelis Menten, aí, Monod. Então, as cinéticas que vocês aprenderam lá em engenharia bioquímica, nós vamos retomar e vamos considerar essas cinéticas nos nossos balanços de massa, tá? Então, assistam a videoaula para a próxima semana. Por favor, venham com a próxima videoaula assistida, porque a gente vai aplicar basicamente as equações dos balanços de massa que eu faço na videoaula. Então, a gente vai direto resolver exercício na próxima semana. Certo, pessoal? Perguntas, questionamentos, comentários? Então, eu vou encerrar a nossa aulinha de hoje já, pessoal. Desejo a todos uma boa semana, bons estudos, que vocês consigam colocar as aulas aí todas em ordem. Um abraço a todos e até mais. Até mais, prof. Muito obrigada. Até, tchau, tchau.